Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, para quem não viu meu último vídeo, o meu nome é Marília e hoje a gente vai retomar o nosso percurso de estudo que a gente iniciou na semana passada. Espero que vocês tenham gostado do último vídeo. A ideia foi mostrar para vocês como realizar o curso de uma maneira mais autônoma, considerando sempre que ele é um curso de aula invertida, né? Então é importante que vocês estudem antes da aula referente ao módulo acontecer. E também trazer algumas formas de organização, dar umas dicas de como organizar as atividades, de como fazer os fichamentos. Tudo isso é o que está disponível no vídeo anterior, tá bom? Então, caso vocês queiram saber mais sobre esses pontos, principalmente sobre como fazer um fichamento, como fazer uma boa leitura ou uma boa anotação a partir dos materiais em vídeo, volta lá para o vídeo anterior, dá uma olhada, que tem bastante dica legal lá para vocês. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai aprender sobre como pesquisar e selecionar a fonte acadêmica válida para a elaboração das respostas e como organizar a prática de estudo de vocês para responder os questionários avaliativos que vocês têm ao longo dos módulos, ao longo do curso, tá? Eu também vou percorrer o módulo de novo com vocês, mas de uma forma mais geral, para que a gente possa centrar nesses aspectos. Então, para o estudo do módulo 4, eu segui a mesma estratégia que eu segui no módulo 3. Então, eu usei também o aplicativo OneNote para fazer as anotações, e eu dividi as minhas anotações em sessões destinadas a cada uma das etapas de aprendizagem. Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides para a gente poder falar um pouco sobre isso, mas antes eu queria enfatizar com vocês que nos slides dessa semana eu não coloquei todas as informações de conteúdo, tá, do OneNote, porque parte delas são fichamento de vídeo, de texto, e isso é uma orientação que eu já dei para vocês no vídeo anterior. Eu vou passar pela parte de fichamentos com vocês, mas eu vou passar fazendo compartilhamento de tela, e não a partir dos slides. Então, os slides vão ser só para essa introdução, para esse começo do módulo, para mostrar de novo para vocês como vocês podem se organizar no início dos estudos de vocês, tá bom? Bom, então primeiro eu abri a guia do módulo 4 e adicionei as páginas referentes às sessões do módulo, né? Então a todos os conteúdos que vocês precisam estudar no decorrer desse módulo. E selecionei os objetivos do módulo, destacando o mais importante de cada um deles. Então, em primeiro lugar, descrever as bases biológicas da linguagem, definir a inteligência e as questões relacionadas à sua definição, assim como descrever diferentes abordagens sobre a inteligência, incluindo o modelo de inteligências múltiplas de Gardner, descrever as influências culturais nas definições de inteligência e descrever as funções básicas do pensamento, incluindo a resolução de problemas e a tomada de decisões. Então, eu destaquei aqui os pontos mais importantes para que, enquanto eu estiver realizando o percurso do módulo, eu tenha isso em mente. E eu, durante as leituras, preste mais atenção nesses pontos do que nos outros que são colocados tanto no capítulo do livro-texto, porque para esse módulo é só um, quanto nas demais referências externas que o curso dá para gente, tá bom? Depois, eu li o texto de apresentação do módulo 4, que se chama Cognição, Linguagem e Inteligência, e eu anotei as informações mais importantes que eu encontrei nesse texto de apresentação. O texto de apresentação, pelo que eu tenho notado, ele já traz para a gente algumas definições de conceitos que a gente vai usar no decorrer dos estudos. Então, ele fala de cognição, esquemas e traz algumas estratégias de resolução de problemas, que a gente vai estudar mais a fundo durante o percurso do módulo. Tá? Sobre as questões de linguagem, ele traz um pouco do que são as áreas responsáveis pela linguagem, que compõem a biologia da linguagem, e fala sobre as múltiplas perspectivas de inteligência. Então, ele dá um panorama um pouco mais complexo, um pouco menos resumido do que a gente vai estudar ao longo do módulo, do que aquele dado pelo texto dos objetivos do módulo.
Esses dois pontos, eles são complementares. Importante ter em jogo esses dois pontos. Depois de ler o texto de apresentação do módulo, é o momento da gente realizar a participação do primeiro fórum. Ele não é avaliativo, então a gente vai seguir a mesma estratégia que a gente seguiu na aula anterior, que é a gente responder a pergunta a partir de uma estruturação que leve em consideração a ordem do que está sendo perguntado e que traga as informações de uma forma coerente e coesa para que a nossa interação com os colegas, para que o nosso percurso de aprendizagem, depois da resposta desse fórum, seja mais garantido. Esses fóruns não avaliativos, que tem no começo do módulo, geralmente, tem por objetivo instigar vocês a pensar sobre os temas que vocês vão estudar. Então é bem importante participar, tá bom? Vamos lá. A pergunta do fórum de discussão é: você considera que seu cachorro tem cognição? E quão inteligente você pensa que ele é? Como medir a inteligência de seus mascotes, por exemplo, cachorros ou gatos? Lembre que deve evitar a antropomorfização. Antropomorfização é atribuir aos animais características humanas, tá? Os cachorros e os gatos não são humanos, assim, procure não projetar neles qualidades humanas. Então, vamos lá, estruturação da resposta. Eu comecei retomando a primeira pergunta, então, eu considero que os cachorros, e aí vocês decidem o que vocês querem colocar, né? Tem ou não tem cognição. Penso que, de maneira geral, os cachorros, e aí nesse momento vocês devem apresentar a opinião de vocês sobre a inteligência dos cachorros. E para finalizar a resposta, para medir a inteligência de um mascote, eu julgo ser importante, e aqui vocês devem inserir o que vocês consideram mais importante para medir essa inteligência. Depois de fazer a minha participação no módulo, eu iniciei o processo de estudo do material selecionado, tá? Esse módulo, então, ele apresenta uma carga menor de leitura do livro-texto, mas uma carga maior de recurso externo. Isso significa que vocês têm que prestar atenção nas duas coisas de forma dividida, tá? O livro-texto ele vai trazer boas informações sobre os tópicos que precisam ser estudados para o módulo, mas os recursos externos eles trazem informações complementares que não tem no livro-texto e que vão ser cobrados em processos avaliativos. Então é importante levar em conta esses dois recursos, tá? Para essa etapa, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e vou ir caminhando junto pelo percurso que eu fiz. Vamos lá. Bom, então, depois de fazer a participação no fórum de discussão, eu comecei as leituras relacionadas ao módulo, tá? Então, de novo, né, coloquei os objetivos do módulo aqui e os conceitos-chave, que é o que eles esperam que a gente aprenda com essas leituras. Tá? Então, os conceitos-chave do módulo são entender os conceitos importantes do desenvolvimento da linguagem, entender a natureza da inteligência, do pensamento humano e o funcionamento da tomada de decisões básicas e da resolução de problemas. De novo, para o fichamento, como eu já disse no vídeo anterior, eu fiz prints, copiei e colei coisas do livro-texto, sempre com indicação de fonte, tá? Então não esqueçam disso, porque se vocês fizerem qualquer referência, qualquer transcrição, tanto do livro-texto quanto de recurso externo, sem indicar a fonte, isso é considerado plágio. A gente vai falar mais sobre as normas de citação APA, o conceito de plágio, no próximo vídeo. Mas nesse vídeo eu já vou trazendo um pouco mais essas questões com vocês, porque eu acho que é um tema muito importante e vai fazer muita diferença no modo como vocês vão realizar os trabalhos de agora em diante, tá? Então aqui eu coloquei o título do capítulo que a gente vai ler, o primeiro tópico do capítulo, o que é o pensamento, e pergunte e responda e objetivo de aprendizagem. Depois eu fui fazendo um resumo, fazendo um fichamento do que eu entendi de cada um dos conceitos, colocando aqui de novo os conceitos em destaque, lembrando que no livro-texto vocês sempre têm um box que destaca os principais conceitos relacionados àquele conteúdo. Tá? Caso vocês queiram auxílio para encontrar esse box, para entender como realizar a leitura do livro-texto e como fazer a seleção do que é importante ou não para as anotações de vocês, sugiro que vocês voltem no vídeo anterior, porque lá eu explico bem essa parte, tá bom? Então, aqui a parte de cognição, mais anotações,
uma figura que eu achei que deixou bem explicado a diferença entre conceito, categorização, e alguns modelos que eu decidi colocar aqui porque eu entendi que, por ter uma referência de um pesquisador, era importante. Tá? Depois um resumo sobre o que é o pensamento e assim sucessivamente nos demais tópicos relacionados. Ao falar da área da linguagem, eu achei importante colocar essa imagem porque ela divide as duas áreas responsáveis pela linguagem que foram colocadas para a gente na apresentação do módulo. E por terem sido colocadas lá, eu entendo que é um conteúdo bastante importante. Bom, então eu decidi colocar ali a imagem, para a gente poder estudar depois. Aqui, como entendemos a inteligência, a distribuição da pontuação de QI, porque eu achei importante entender como isso funciona, onde estão a maioria das pessoas e como essa diferença se dá tanto para as pessoas com altas habilidades quanto para as pessoas com deficiência intelectual. Aqui os conceitos relacionados à inteligência, que são bastante importantes para o tópico, e a finalização do conteúdo. Tá? Depois a gente tinha um recurso externo sobre a inteligência, que traz esses pontos, né, que é a avaliação de inteligência, a retomada dos conceitos, as influências biológicas e os extremos da inteligência. Eu fiz um resumo destacando os principais pontos desse recurso externo, considerando que parte do que foi colocado nele já estava no livro-texto. Então, as coisas que eu achei que já estavam bem fixadas pela minha leitura do livro-texto, eu optei por não trazer para cá, porque elas já estavam resumidas na página anterior, né, na página relacionada à leitura do módulo 4. E aí eu achei que seria redundante ter a informação em dois lugares. Então aqui, né, os pontos que eu achei mais importantes, o efeito Flynn, eu achei um tema bastante legal, então eu destaquei. Depois a gente tem um vídeo do Gardner, que fala sobre a teoria da inteligência. Eu achei esse vídeo bastante interessante e eu acho legal trazer para vocês de forma mais completa. Né? Então, Howard Gardner é o psicólogo responsável por pensar as inteligências múltiplas, e pelo que a gente viu no livro-texto e tanto no recurso externo sobre a inteligência, essa teoria, ainda que ela não tenha tanta unanimidade do ponto de vista científico, ela traz para a gente uma perspectiva sobre a inteligência que é bastante singular, né? Que é de pensar no que cada um é melhor. Então, o que cada um consegue fazer de acordo com as suas habilidades, com as suas aptidões, e só por colocar isso em jogo, isso já faz dela uma teoria bastante importante. No vídeo, o Gardner ele fala bastante sobre a importância da gente entender como a gente aprende, entender como a gente representa as coisas e como a gente lida com o que a gente representa em nossas mentes no mundo. Então, quando o curso diz para vocês definirem um conceito e aplicarem esse conceito em um exemplo do cotidiano, e aplicarem esse conceito em um exemplo inventado, o que o curso quer é verificar como vocês lidam com o conceito que vocês aprenderam no mundo, em situações de vida prática, de vida real. Então, verificar o quanto aquele conteúdo é aplicável e o quanto ele foi absorvido por vocês. Então, esse é o objetivo de pedir para que vocês tragam exemplos. E é muito importante que vocês tragam exemplos, porque é a partir dos exemplos que a gente vai fixar esse conteúdo. Depois ele traz que uma educação que considera apenas um tipo de mente é injusta, pois não há espaço para os que pensam diferente. E no curso a gente tem diversos recursos. A gente tem recursos em vídeo, a gente tem recursos em texto, a gente tem fóruns avaliativos, a gente tem trabalhos mais extensos. Então, essa multiplicidade de recursos para a aprendizagem de vocês é uma coisa que facilita. Eu sei que alguns de vocês vão aprender melhor lendo um texto, outros vão aprender melhor vendo um vídeo. E como vocês têm esses dois recursos, o ideal é juntar essas duas modalidades de aprendizagem, né, tirar o melhor que vocês conseguem de cada uma delas. Tá bom? E a parte que eu acho mais importante, sem dúvida, desse vídeo, ao final, que é quando ele diz que é muito importante destacar para os estudantes o que se espera deles na escola, inserindo as crianças como agente de suas avaliações. Isso também vale para os adultos, vale para vocês. E quando o curso
traz para vocês uma rubrica das correções, o que ele está fazendo é destacando o que o curso espera de vocês. Então, o curso espera que vocês tragam 2 fontes externas para os comentários dos fóruns, que vocês utilizem o formato APA para realizar citações, que vocês usem referência bibliográfica, vocês tragam comentários e observações a respeito daquilo que vocês colocam, e as demais outras questões que são colocadas nas rubricas. Tá? Além disso, o curso espera que vocês façam o conceito de aula invertida, que é que vocês estudem para as aulas antes delas acontecerem. Se vocês não seguirem essas orientações do curso, certamente vocês terão dificuldade no percurso. Então, é importante que vocês se atentem a isso, tá? E tentem se organizar para dar conta do curso da forma como ele é estruturado, beleza? Eu tô aqui para ajudar vocês nisso. E o último tópico, o último vídeo que a gente viu foi um vídeo sobre linguagem. Sobre esse vídeo eu anotei poucas coisas, porque boa parte do que foi colocado no vídeo eu já tinha trazido aqui nas leituras do módulo. Tá? Então, eu só anotei o que, de fato, eu não tinha compreendido ou não tinha acessado durante a leitura dos módulos. Bom, pessoal, nesse primeiro vídeo, o que eu queria fazer com vocês era mostrar o percurso de estudo que eu fiz, tá? Para o conteúdo desse módulo e compartilhar com vocês as minhas observações e as minhas anotações a respeito do conteúdo, tá bom? No próximo vídeo a gente vai falar sobre o questionário avaliativo que vocês têm para fazer, que é muito importante. E no terceiro vídeo a gente vai falar sobre como buscar referências externas para participação no fórum de discussão. Tchau, tchau. Até a próxima.